Vangelo di Luca, capitolo 10. Em Evangelho de Lucas, capítulo 10. Versetto 25. Versículo 25. Dice così la parola di Dio. Nos diz assim a palavra de Deus. Ed ecco un dottore della legge si alzò per metterlo alla prova e chiese: Maestro, che cosa devo fare per ereditare la vita eterna? Gesù gli disse: Che cosa sta scritto nella legge? Come leggi tu? Costui rispose: Amerai il Signore il tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua forza e con tutta la tua mente, e il tuo prossimo come te stesso. Gli disse: Hai risposto bene, fa questo e vivrai. Ma quello, volendo giustificarsi, disse a Gesù: E chi è il mio prossimo? Gesù riprese: Un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico e cadde nella mano dei briganti che gli portarono via tutto. Lo percorsero a sangue e se ne andarono lasciandolo mezzo morto. Per caso un sacerdote scendeva per quella medesima strada e quando lo vide passò oltre. Anche un levita, giunto in quel luogo, vide e passò oltre. Invece un samaritano che era in viaggio, passandogli accanto, vide e ne ebbe compassione. Gli si fece vicino, gli fasciò le ferite, versandovi olio e vino. Poi lo caricò sulla sua cavalcatura, lo portò in un albergo e si prese cura di lui. Il giorno seguente tirò fuori 2 denari e li diede all'albergatore dicendo: Abbi cura di lui. Ciò che spenderai in più te lo pagherò al mio ritorno. Chi di questi 3 ti sembra sia stato prossimo di colui che è caduto nella mano dei briganti? E quel dottore della legge rispose: Chi ha avuto compassione di lui? Gesù gli disse: Va anche tu e fa così. Amen. Chiudi i tuoi occhi. Feche seus olhos, irmãos. Preghiamo al Signore. Oremos ao Senhor. Padre, nel nome di Gesù Cristo ti prego, aiutarci, Signore, a capire la tua parola stasera, che possiamo pensare, Signore, sulla tua parola e avere il cuore pronto a tutto quello che lo Spirito Santo vuole condividere con noi. Ti prego, Signore, di aiutarmi, non sono io, che non sia proprio io, perché non ho niente come persona, Signore, nel senso che questa è la tua parola, non la mia parola. Per cui, Spirito Santo, ti chiedo che mentre ascoltiamo e parliamo e ragioniamo sulla sua parola, che possiamo capire e avere il nostro cuore acceso verso di te, Signore. Così ti prego nel nome di Gesù Cristo. Amen. Carissimi, questa è una parabola, Irmãos, esta é uma parábola che è nata da una domanda che hanno fatto a Gesù. que nasce de uma pergunta que foi feita a Jesus. Come sapete bene, questo dottore della legge, Como vocês sabem, os doutores da lei, questo dottore della este legge, doutor da lei, si avvicina da Gesù. se aproxima de Jesus. E siccome Gesù era un maestro che parlava delle cose spirituali, E como Jesus era um professor, um mestre que falava de coisas espirituais, la domanda di questo studioso della legge è questa: a pergunta desse estudioso da lei é esta: cosa posso fare per avere la vita eterna? O que eu posso fazer para ter a vida eterna? E Gesù ribadisce dicendo un'altra cosa. E Jesus lhes responde dizendo outra coisa. Cosa dice la legge? O que diz a lei? Cioè, tu sei un dottore della legge, Ou seja, você é um doutor da lei. dovresti sapere. Você deveria saber. E lui rispose a Gesù: E ele responde a Jesus. la legge dice: amerai il Signore tuo Dio al di sopra di ogni cosa. A lei diz que amará o Senhor seu Deus acima de todas as coisas.
e al tuo prossimo come te stesso. e ao seu próximo como a você mesmo. E Gesù dice così: E Jesus diz assim: hai risposto bene, respondeu bem, questa è la vita eterna. esta é a vida eterna. Vai, fai così Vai e faça assim, e ne hai la vita eterna. e terá a vida eterna. Ma la Bibbia dice che lui Mas a Bíblia nos diz que ele non si era convinto della risposta semplice di Gesù, não se convenceu da simples resposta que Jesus deu a ele. e la Bibbia dice che lui, volendo giustificarsi, gli domanda: chi è il mio prossimo? E a Bíblia nos diz que ele, querendo se justificar, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? E è proprio qui che Gesù racconta la parabola, E é nesse momento que Jesus conta a parábola, conosciuta come la parabola del buon samaritano. conhecida como a parábola do bom samaritano. Amen. Questa è una risposta di Gesù illustrativa a questo dottore. Essa é uma resposta ilustrativa que Jesus deu a esse doutor da lei. Ma lo Spirito di Dio mi ha fatto capire una cosa un po' più approfondita in questa parabola. Mas o Espírito de Deus me fez compreender alguma coisa mais profunda nesta parábola. Non voglio essere qua forzare il brano, il testo, Não quero aqui fazer uma forçação do texto, ma voglio sottrarre qualcosa di questo brano per la nostra vita. mas eu quero tirar alguma coisa desse texto para as nossas vidas. Perché in questa parabola Porque nesta parábola, Gesù parla di città, di nomi, di cose. Jesus fala de cidade, de nome, de outras coisas. Non era soltanto un piccolo racconto. Não era apenas uma simples história. Lui racconta, io direi, un fatto che potrebbe essere successo. Ele contou sobre um fato que pode ter acontecido. E lui dice che un uomo E ele nos diz que um homem scendeva da Gerusalemme a Gerico. descia de Jerusalém para Jericó. Quest'atto di scendere da Gerusalemme a Gerico Esse estado de descer de Jerusalém para Jericó mi ha fatto capire che c'è un principio di salvezza me faz, nascosto in questa parabola. me faz entender que há um princípio de salvação escondido nessa palavra. Siete conmessi o no? Estão comigo, irmãos? Perché scendere da Gerusalemme a Gerico Porque descer de Jerusalém para Jericó c'è una cosa importantissima da capire. tem alguma coisa muito importante para entendermos aqui. Gerusalemme è conosciuta come la città di Dio, Jerusalém é conhecida como a cidade de Deus, la città di Davide, a cidade de Davi. praticamente il centro della religione giudaica. Praticamente o centro da religião judaica. Tutti i cristiani vogliono conoscere Gerusalemme, Todos os cristãos desejam conhecer Jerusalém. ma la Bibbia dice che quest'uomo scendeva Mas a Bíblia nos diz que este homem descia da Gerusalemme, de Jerusalém, dalla città di Dio, da cidade de Deus, del punto di presenza di Dio, do ponto onde se encontrava a presença de Deus, per Gerico. para Jericó. Gerico è un simbolo di una città di schiavitù, E Jericó é um símbolo de uma cidade da escravidão, un combattimento. uma luta. Vi ricordate di Giosuè che ha combattuto dove? Lembram-se de onde Josué combateu? Lutou? La Bibbia dice che lui ha combattuto in Gerico. A Bíblia nos diz que ele lutou em Jericó. Quindi scendere da Gerusalemme a Gerico Então, descer de Jerusalém para Jericó mi ha fatto capire una simbologia importante della parola, me fez entender um símbolo importante na palavra. che gli uomini scesero dalla presenza di Dio a una vita di peccato. Que isto representa que o homem desceu da presença de Deus para uma vida de pecado. Quest'uomo che è stato colpito dai briganti, Esse homem que foi atingido por aqueles malfeitores, la Bibbia, lui rappresenta la propria società umana. a Bíblia nos diz que aquilo ali nos representa a sociedade humana. Noi che eravamo nella presenza di Dio, tra l'altro come un piano, Nós que estávamos na presença de Deus, como um plano de Deus, il peccato ti ha fatto scendere da Gerusalemme a Gerico. o pecado nos fez descer de Jerusalém, da presença de Deus, para Jericó. Avete capito il senso? Entenderam o sentido? E quando quest'uomo scende da Gerusalemme a Gerico, E quando este homem desce de Jerusalém para Jericó, lui è colpito dai briganti. ele foi atingido, ferido pelos malfeitores. Quando una persona è staccata dalla presenza di Dio,
Quando uma pessoa é separada da presença de Deus, si mette in rischio la propria vita. se coloca em risco a sua própria vida. Amen, fratelli. Amém, irmãos? E la Bibbia dice che quest'uomo allora è stato colpito della vita. E agora a Bíblia nos diz que esse homem foi ferido pela própria vida. E questa è la storia della caduta della umanità. E essa é a história da decadência da humanidade. Quando noi siamo stati caduti nel peccato, Quando nós caímos no pecado, siamo stati colpiti dai demoni somos atingidos pelo demônio, che vogliono distruggere la nostra vita. que deseja destruir a nossa vida. Interessante che nel racconto di Gesù Interessante que nesta história de Jesus, dice che per questa stessa strada diz que por essa mesma estrada è passato un sacerdote passava um sacerdote. e l'ha visto quell'uomo disteso sulla terra, caduto. E ele viu aquele homem deitado, caído sobre a terra. Guardami un attimo. Olha para mim um instante, irmãos. Ma la Bibbia dice che lui passò oltre a quell'uomo. Mas a Bíblia nos diz que ele passou afastado, além daquele homem. Perché lui si rese conto Porque ele percebeu che magari quell'uomo era morto que aquele homem poderia estar morto. e per la legge lui non poteva toccare le cose morte. E pela lei ele não poderia tocar em coisas mortas. Nello stesso tempo passa un levita No mesmo momento passa um levita, che era un lavoratore della casa di Dio, que era um trabalhador da casa de Deus. era una persona consacrata a Dio. Era uma pessoa consagrada a Deus. Ed anche questo passa oltre a quest'uomo. E esse também passou e se afastou desse homem, não atendeu esse homem. E qua io imparo una cosa importantissima E aqui eu aprendo uma coisa muito importante, che c'entra con la mia e con la tua vita. que tem a ver com a minha vida e com a sua. Che questo brano mi fa capire Que este texto me faz entender che davanti alla nostra caduta spirituale, que diante da nossa decadência espiritual, tutta la forma di religione che possiamo avere è un fallimento per salvarci. todas as formas de religião que podemos ter é uma falência para que possamos nos salvar. Il sacerdote, con la sua esigenza della legge, non ha potuto soccorrere quell'uomo. O sacerdote, atendendo às exigências da sua lei, da lei que entendia certa, não pôde atender aquele homem. Il levita, anche lui con i riti cerimoniali, neanche lui ha potuto fare niente per quell'uomo. E também um levita com seus ritos cerimoniais também não pôde fazer nada por aquele homem. Quindi qualsiasi persona Então qualquer pessoa che aspetta dalla religione, que espera da religião, dai riti cerimoniali, dos ritos cerimoniais, delle leggi religiose, das leis religiosas, che aspetta qualcosa di soccorso, que espera algum socorro, sicuramente resterà in morte. certamente ficará morto. Perciò che il sacerdote Por isso que o sacerdote non ha potuto fare niente, não pôde fazer nada, perché la cerimonia non fa niente. porque a cerimônia não faz nada, não produz nada. Anche il levita non ha potuto fare niente, A mesma coisa o Levi não pôde produzir nada, perché i riti religiosi non salvano nessuno. porque os ritos religiosos não salvam ninguém. E qua comincia la storia di Cristo. E aqui começa a história de Cristo. All'improvviso passa un samaritano. De repente passa ali também um samaritano. Chi era un samaritano? E que era? Quem era um samaritano? Per un giudeo, Para um judeu, un samaritano non era gente, o samaritano não era gente, não era uma pessoa. perché i samaritani sono nati Porque os samaritanos são nascidos dalla mescola del popolo ebreo, da mistura do povo hebreu, delle 10 tribù del nord di Israele, das 10 tribos do norte de Israel, che si sono mescolate con le altre nazioni. que se misturaram com outras nações. Non avevano pedigree. Não tinham sangue puro. Potete capire l'idea? Quindi un samaritano Então um samaritano non era gente per un giudeo, não era uma pessoa para judeu. non erano tenuti in considerazione. Não eram tidos em consideração. E è proprio un samaritano E justamente um samaritano è che Gesù prende come esempio é que Jesus toma como exemplo di solidarietà nei confronti di quell'uomo. de solidariedade para ajudar aquele homem. E la cosa che mi piace è che Gesù fa le cose apposta. E o que eu gosto de Jesus é que ele faz realmente o oposto. A lui piace provocare le nostre normative, il nostro protocollo. Ele tem prazer de provocar as nossas regras, os nossos protocolos. E lui dice un samaritano E ele nos diz, um samaritano scendeva que também descia per la stessa strada, pela mesma estrada, ha visto quell'uomo colpito dai briganti viu aquele homem que estava ferido, atingido pelos malfeitores,
e gli dà i primi soccorsi. e lhe dá os primeiros socorros. Sa cosa io imparo qua, Sabe fratello? o que eu aprendo aqui, irmãos? Questo samaritano Este samaritano mi fa capire Gesù. me faz compreender Jesus. Perché la Bibbia dice che quando Gesù è venuto nella nostra Gerico, Porque a Bíblia nos diz que quando Jesus veio a nossa Jericó, lui è venuto come un uomo sconosciuto, ele veio como um homem desconhecido. un uomo nato a Betlemme, Um homem nascido em Belém, cresciuto a Nazareth, cresceu em Nazaré. aveva un papà che aveva un mestiere di falegname, Havia um pai que era um carpinteiro. anche lui era un falegname, Antes ele também era um carpinteiro. quindi non aveva niente di particolare in lui, Então não havia nada de particular nele. come ha detto il profeta Isaia, da tirarci lo sguardo. Como diz o profeta Isaías, que ele não despertava o nosso olhar. Quindi venire un samaritano in aiuto a quest'uomo Então, chegar um samaritano para ajudar aquele homem è come il proprio Gesù che è venuto fra noi. é como o próprio Jesus que veio até nós. Gesù è venuto da dove non se l'aspettava. Jesus veio de onde nós não esperávamos. È nato in una famiglia dove non si l'aspettava. Nasceu em uma família que não se esperava. Una famiglia povera. Uma família pobre. Non è venuto di una stirpe bellissima o buona. Não veio de uma família rica. E questo samaritano E esse samaritano, cosa fa? o que ele fez? Dà la prima attenzione a quell'uomo. Dá os primeiros cuidados àquele homem. E qua lui fa tre cose E aqui ele faz três coisas che voglio sottolineare a te. que eu quero destacar a vocês. Per aiutare quest'uomo, Para ajudar este homem, la prima cosa che lui fa, a primeira coisa que ele faz, la Bibbia dice che lui versa vino nelle sue ferite. a Bíblia nos diz que ele derrama vinho sobre as suas feridas. Strano, Estranho, perché nella Santa Cena porque na Santa Ceia noi beviamo il vino nós bebemos o vinho come simbolo como símbolo del sangue di Cristo. do sangue de Cristo. Siete con me, sì o no? Estão comigo, irmãos? Sì o no? Lui per guarire le ferite Ele, para curar as feridas, usa il vino. usa o vinho. Così come Gesù per guarire le nostre ferite Assim como Jesus, que para curar as nossas feridas, ha usato il suo proprio sangue sulla croce. usou o seu próprio sangue sobre a cruz. La Bibbia dice a causa delle sue ferite A Bíblia nos diz que por causa das suas feridas, noi siamo stati guariti. nós fomos sarados. Una seconda cosa che questo samaritano fa, Uma segunda coisa que esse samaritano faz, la Bibbia dice che lui versa olio sulle ferite. a Bíblia nos diz agora que ele derrama óleo sobre as feridas. Dite come olio. Digam comigo, Guarda il óleo. tuo fratello e dice olio, Olha fratello. para o seu irmão e diga, óleo, fratello. Sapete che l'olio nella Bibbia è simbolo dello Spirito Santo? Sabiam que na Bíblia o óleo é o símbolo do Espírito Santo? È simbolo della unzione dello Spirito É o Santo? símbolo da unção do Espírito Santo. Allora questo samaritano, Então, este samaritano, per guarire quest'uomo, para curar este homem, versa il vino, derrama o vinho. come Gesù ha versato il suo sangue per noi. Como Jesus derramou o seu sangue por nós. Quest'uomo passa olio sulle sue ferite, Agora este homem também passa óleo sobre as suas feridas. così come lo Spirito Santo ci ha unti e ci ha purificati per tenerci nella presenza di Dio. Como o Espírito Santo nos ungiu e nos purificou para nos ter diante da presença de Deus. Quando noi ci convertiamo al Signore, Quando nós nos convertemos ao Senhor, siamo arrivati feriti, chegamos felizes, colpiti dai briganti chiamati demoni. atingidos por os malfeitores chamados demônios. Siamo arrivati tutti feriti, Chegamos todos feridos, ma Gesù ha passato il suo sangue su di noi mas Jesus passou o seu sangue sobre e nós. ci ha dato la presenza del suo Santo Spirito come olio di unzione E sulla nos deu nostra a vita. presença do seu Santo Espírito como óleo sobre as nossas vidas. E una terza cosa che questo samaritano fa, E uma terceira coisa que esse samaritano faz, dopo che dà i primi soccorsi, depois de dar os primeiros cuidados, la Bibbia socorros, dice così, a Bíblia nos diz assim, che lui prende quest'uomo que ele pega este homem e lo mette e o coloca sulla sua cavalcatura sobre o seu burro que estava ali do lado, per portarlo all'ospederia. para levá-lo até a hospedaria. Guardami un attimo. Olha para mim um instante, irmãos. Quell'uomo Aquele homem si permette di andare a piedi se permitiu permanecer a pé per tenere sul suo cavallo lì quell'uomo. para colocar aquele homem sobre o cavalo. Così ha fatto Gesù con noi. Assim Jesus fez conosco também. Ha preferito subire le nostre sofferenze Preferiu sofrer os nossos sofrimentos e adesso stiamo essendo portati in cielo sulla sua cavalcatura, cioè sulla sua giustizia. e agora estamos sendo levados a céu sobre a sua justiça. Amen. Io non ce la faccio ad arrivare là.
Eu não tinha como chegar lá. Io non riesco ad arrivare in cielo. Eu não consigo chegar ao céu. È il porto sicuro della nostra vita. Porto seguro das nossas vidas. Ma io sono stato messo Mas eu fui colocado sulla cavalcatura di Gesù. sobre os ombros de Jesus. Io sono stato portato. Eu fui colocado. Sto essendo portato ogni giorno. Estou sendo levado a cada dia. Io non ce la faccio ad arrivare. Eu não tinha como chegar. Ma lui mi ha messo sulla sua propria giustizia. Mas ele me colocou sobre a sua própria justiça. Lui si è fatto peccato. Ele se fez pecado. Così come il samaritano ha deciso di camminare a piedi Como aquele samaritano decidiu caminhar a pé e tenere quell'uomo sulla sua cavalcatura, e ter aquele homem sobre o seu cavalo, così Gesù assim Jesus ha preferito subire il peccato preferiu sofrer os nossos pecados per darci l'appoggio per andare in cielo sulla sua giustizia. para nos dar apoio para andarmos ao céu sobre a sua justiça. Amen. Amém, irmãos? Questa è la salvezza che ti ho detto che c'è dentro di questa parabola. Questa é a salvação que eu disse que há dentro dessa palavra. E c'è un'altra cosa che questo samaritano fa E é uma outra coisa que esse samaritano faz, e che per me c'entra tutto con la nostra vita. que para mim tem tudo a ver com as nossas vidas. E che la Bibbia dice É que a Bíblia nos diz che lui arriva all'albergo. que ele chega àquele hotel. Guardami un attimo. Olha para mim um instante, irmãos. Sa come si chiamava quell'albergo? Sabe como se chamava aquele hotel? Chiesa Evangelica di Due Ville. Igreja Evangélica de Dueville. Arriva là Chega lá quell'uomo ferito, com aquele homem ferido, consegna quell'uomo all'oste, al capo dell'albergo, entrega aquele homem ao hospedeiro daquele hotel e gli dice così: e lhe diz assim: prenditi cura di lui. tome conta dele. È così che il Signore ha fatto con noi. É assim que o Senhor fez conosco. Ci ha trovati per la strada, Nos encontrou pela estrada, ci ha guariti le ferite, curou as nossas feridas, ha versato l'olio sulla nostra vita, derramou óleo sobre as nossas ci ha vidas, portato fin qua in questo albergo, nos trouxe até aqui neste hotel, ha chiamato la squadra di pastori, chamou uma equipe de pastores i e diaconi, diáconos, presbiteri presbíteros e tutti quanti, todos os outros. e ha detto: vi lascio questi qua, E disse assim: vos deixo este aqui, tenete cura di loro. tomem conta dele. Avete capito cosa che facciamo noi qua come pastore? Può dire gloria a Dio per questo? Pode dizer glória a Deus, irmãos. E la Bibbia dice che questo E samaritano a Bíblia nos diz ainda que esse samaritano tira fuori 2 denari, pega seu dinheiro, 2 denari, 2 denários, e dà a quell'ospedero e dá aquele Quell'oste. aquele hospedeiro. e gli dice così: Ele diz assim: prenditi cura di lui. tome conta dele. In questi 2 denari E esses 2 denários, ho pensato un po' cosa potrebbe essere. eu pensei um pouquinho o que poderia ser. Perché che lui ha dato quei 2 denari? Por que ele deu aqueles 2 denários? Perché sicuramente ci sarebbero delle spese con quell'uomo, Porque certamente haveria despesas com aquele homem. magari cibo da mangiare, Talvez comida para que ele comesse, farmaci da usare. remédios para que ele pudesse ser curado. È vero o no? Verdade ou não? Può darsi. Pode ser? Quindi quando Gesù ci ha portati qua, Então, quando Jesus vos trouxe aqui, e se vuoi un sinonimo di chiesa, isso é um sinônimo de igreja. se vuoi un sinonimo di Se chiesa, você quer um sinônimo de igreja, è ospedale. é o hospital. Amen. Amém, irmão? Nessuno arriva qua bravo e buono. Ninguém aqui chega muito bom. Perciò che io non capisco quando le persone dicono così: Por isso que eu não entendo quando algumas pessoas dizem assim: pastore, eu non vado in chiesa pastor, eu não vou à igreja, perché ci sono tanti problemi, porque há tantos problemas lá. persone problematici. Só tem pessoas problemáticas. Chi ha già sentito questo tipo di roba? Quem já ouviu esse tipo Ma de io come coisa? pastore sento sempre. Eu, como pastor, sempre ouço isso. Allora pensa a te se tu vai in ospedale Então pense você se você for a um hospital mesmo e dici: io sto male, e dizer assim: estou mal, ma non vado in ospedale. mas não vá ao hospital. Perché? Por quê? Perché vado là, ci sono só gente malati, Porque eu vou lá e só tem doentes lá. só gente disteso, sdraiati sul letto, Pessoas deitadas em leitos, doentes, gente morendo. pessoas quase morrendo. È così che pensiamo noi. É assim que nós pensamos? Quando tu hai un problema grosso, Quando você tem um problema grave, è vero che non vogliamo andare in ospedale, é verdade que não queremos ir para o hospital. ma se dobbiamo andare, dobbiamo andare. Mas se devemos ir, temos que ir. È vero o no? É verdade ou não? Quindi la chiesa Então a igreja è un posto é um lugar dove arrivano le persone ferite onde chegam pessoas doentes. e le persone arrivano qua E as pessoas chegam aqui. e il mio dovere E o meu dever e degli altri pastori che ci sono e de outros pastores que estão aqui è prendere cura di voi. é tomar conta de vocês. E abbiamo ricevuto dal Signore 2 denari. E recebemos do Senhor 2 denários. Pastore, 2 stipendi? Pastor, 2 salários? No, magari, ma non da 2 stipendi. Não, não é isso não.
abbiamo ricevuto la prima moneta, la sacra parola di Dio. A primeira moeda que recebemos é a sagrada palavra de Deus. È il vero farmaci per l'anima tua. É o verdadeiro medicamento para a sua alma. Amen. Amém, irmãos? E poi il Signore ci ha dato i santi sacramenti Depois o Senhor nos deu os santos sacramentos per fortificare la tua fede e la tua vita. para fortificar a sua fé na sua vida. E il nostro compito E o nosso dever è dare questa roba a ciascuno che arriva. é dar a todos aqueles que chegam aqui. E c'è una cosa che mi piace, e qua io concludo, E é uma coisa que eu gosto muito e aqui eu concluo, irmãos. che questo samaritano disse così: Que esse samaritano disse assim: prenditi cura di lui. tome conta desse homem. E se avrai qualche spesa in più, E se houver ainda uma outra despesa além dessa, al mio rientro te lo pagherò. quando eu voltar eu te pagarei. Sa cosa ha promesso questo samaritano? Sabe o que esse samaritano prometeu? Che ritornerebbe a quel posto. Que ele retornaria para aquele lugar. Non vi sembra somigliante a Cristo? Não parece um pouco semelhante a Cristo? A volte noi pastori Às vezes nós, pastores, diciamo così: dizemos assim: ma faccio tanta fatica con quella pecora smarrita. mas faço tanto trabalho com aquela ovelha perdida. Ehi ragazzi, guardami un attimo. Pessoal, olha para mim um instante. Ci sono delle pecore che ci danno tanto lavoro da fare. Há ovelhas que nos dão tanto trabalho. È vero o no, pastore? Ma sa cosa mi ricordo? Mas sabe o que eu lembro, irmão? Di questa parola di Gesù: Dessa palavra de Jesus. se avrai qualche spesa in più, Se houver ainda outras despesas, Signore, di quel giorno dirò: Signore, per questo qua ho pregato il doppio. para esse eu pregarei o dobro. Signore, per questo ho digiunato il doppio. Per questo ho digiunato il doppio. Para este eu jejuei o dobro. In quel giorno E naquele dia, il Signore ci rimborserà. o Senhor nos reembolsará. Ma sai la cosa che è stupenda in questo brano? Sabe uma coisa maravilhosa nesse Che texto? questo samaritano ha fatto una promessa: Que esse samaritano fez uma promessa. che lui tornerebbe. Que ele retornaria. Amen. Amém, irmãos? Amen. E sai perché? E sabe por quê, irmãos? Per fare almeno 3 cose. Para fazer pelo menos 3 coisas. Prima rimborsare l'oste, capo dell'albergo, Primeira coisa é reembolsar o chefe daquele hotel. se per caso avessi qualcosa in più. Se houvesse alguma despesa a mais. Secondo, per vedere la guarigione di quell'uomo. Segundo, para ver a cura daquele homem. Lo sai che un giorno Gesù ritorna per vedere com'è che tu sei guarito? Você sabe que um dia Jesus retornará para ver como você foi curado. Lo sai che un giorno Gesù dirà a te: ti ho dato tante cose per guarirti. Mas você sabe que um dia Jesus nos dirá: eu dei tantas coisas para que você fosse curado. Allora pensa a te, Então pense agora, irmãos, che quest'uomo che è stato colpito que este homem que estava ferido è arrivato in quell'albergo chegou naquele hotel quasi morto, mezzo morto. quase morto. Lui non ha conosciuto chi lo ha soccorso. Ele não conheceu aquele samaritano que o socorreu. Avete già capito questa cosa? Entenderam isso, irmãos? Questo samaritano ha promesso di tornare. Esse samaritano prometeu retornar. Io provo a immaginare E eu tento imaginar questo uomo che fu soccorso este homem que foi socorrido guardare quello samaritano olhar para aquele e samaritano dice: sei stato tu che hai salvato la mia vita. e dizer: foi você que salvou a minha vida. Guardami un attimo. Olha para mim, está. Arriva il giorno Chegará um dia che il grande vero samaritano, que o grande e verdadeiro il samaritano, Signore Gesù Cristo, o Senhor Jesus Cristo, viene a trovarci. virá nos In encontrar. quel giorno io e te guarderemo il E Signore naquele dia eu e você olharemos para o Senhor e diremo così: Signore, grazie perché tu mi hai salvato la vita. e diremos a Ele: obrigado porque o Senhor salvou a minha Sei vida. stato tu a portarmi in questo Foi albergo. o Senhor que me salvou Mi hai salvato la vita. e salvou a minha vida. Sarà il giorno, sarà il giorno será o dia che tu conoscerai quello che ti ha salvato que davvero. você conhecerá aquele que salvou você. Mettiamoci in piedi per Nos coloquemos cortesia. em pé, irmãos.